Imagine um acordo comercial tão grande que pode conectar dois continentes, envolver mais de 700 milhões de pessoas e redefinir as relações econômicas entre Europa e América do Sul. Agora, imagine que esse acordo ficou parado por mais de 20 anos, travado por disputas políticas, ambientais e econômicas. Esse é o caso do Mercosul e da União Europeia. Mas por que esse acordo voltou ao centro da geopolítica mundial agora? E por que ele pode mudar não apenas o comércio internacional, mas também o equilíbrio de poder entre as grandes economias do planeta? É isso que vamos entender neste vídeo. O Mercosul é uma das principais iniciativas de integração regional da América do Sul e, ao longo das últimas décadas, tornou-se um instrumento importante tanto para a cooperação econômica quanto para a projeção geopolítica dos países do bloco. Criado em 1991 com a assinatura do Tratado de Assunção, o Mercado Comum do Sul reúne atualmente Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai como membros plenos. A Venezuela chegou a integrar o bloco, mas encontra-se suspensa desde 2016 pelo descumprimento da cláusula democrática do tratado. Desde sua criação, o objetivo central do Mercosul sempre foi facilitar o comércio entre os países membros, reduzir tarifas e promover uma integração econômica capaz de fortalecer a posição geopolítica da região no comércio global. Nos últimos anos, no entanto, o Mercosul passou a ocupar novamente um papel relevante no debate geopolítico internacional. Isso ocorre porque o bloco está no centro das negociações comerciais importantes que podem alterar significativamente a dinâmica econômica entre a América do Sul, a Europa e outras regiões do mundo. Entre esses temas, o que mais chama atenção atualmente é o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, uma negociação que começou ainda no final da década de 1990 e que passou por diversas fases de avanço e paralisação ao longo de mais de 20 anos. Esse acordo tem sido descrito por analistas internacionais como um dos maiores tratados comerciais negociados entre os dois blocos econômicos, com vistas a dinamizar a economia dos dois blocos, aumentando o comércio internacional e incrementando o PIB e a economia dos países da região como um todo. Caso seja plenamente ratificado, uma vez que este tratado já foi suspenso temporariamente pela Corte Europeia no final de 2025 para o começo de 2026, devido a polêmicas junto a agricultores franceses que temem perder mercado devido à concorrência com agricultores e pecuaristas brasileiros e argentinos, o acordo criará uma área de livre comércio envolvendo mais de 700 milhões de pessoas e representará uma parcela significativamente do produto interno bruto mundial, sendo um dos maiores acordos de livre comércio do mundo. A expectativa é que o tratado reduza tarifas de importação, amplie o acesso a mercados e facilite investimentos entre os dois lados do Atlântico. Para países do Mercosul, essencialmente Brasil e Argentina, isso significa ampliar as exportações agrícolas e industriais para o mercado europeu, um mercado de consumo sofisticado, gigante e com alto poder de compra, ampliando o leque de parceiros comerciais do Mercosul. Para a União Europeia, o acordo abre novas oportunidades para setores como tecnologia, serviços, automóveis e produtos industriais, abre portas e possibilidades a países historicamente fechados ao comércio global e contribui para que, geopoliticamente falando, a União Europeia não fique isolada em um mundo cada vez mais protecionista e armamentista. Apesar das oportunidades econômicas, o acordo também gerou intensos debates políticos e ambientais. Dentro da Europa, muitos setores agrícolas demonstram preocupação com a competição de produtos agropecuários sul-americanos, especialmente carne bovina, soja e outros alimentos produzidos em grande escala, com destaque para os agricultores e pecuaristas franceses que recebem subsídios governamentais e temem perder espaço no mercado para uma produção agropecuária sul-americana mais produtiva. Ao mesmo tempo, os governos e as organizações ambientais europeias levantaram questionamentos sobre a relação entre a expansão agrícola e o desmatamento na Amazônia, grilagem de terras, queimadas, desflorestamento, mineração em reservas e o manejo agrícola amazônico. Essas preocupações fizeram com que vários países europeus exigissem garantias ambientais adicionais antes de avançar na ratificação do tratado. Do lado sul-americano, os governos do Mercosul defendem que o acordo representa uma oportunidade histórica para integrar a região de forma mais profunda ao comércio global. Autoridades brasileiras, por exemplo, têm argumentado que o tratado possui uma dimensão geopolítica importante, ao mesmo tempo em que há um debate sobre o acordo em diversos setores políticos e econômicos brasileiros sobre a venda de commodities e produtos brasileiros sem valor agregado para a União Europeia, aumentando a dependência de exportações de matérias-primas, o que representaria um risco de falta de inovação, a ausência de valor agregado aos produtos exportados e a baixa criação de empregos importantes na economia criativa do século XXI, ligada a diversos setores econômicos do país.
Em um cenário internacional marcado por rivalidades comerciais, protecionismo, barreiras tarifárias e tensões geopolíticas entre grandes potências, fortalecer as relações entre a América do Sul e a Europa pode contribuir para equilibrar influências e ampliar alternativas estratégicas geopolíticas e comerciais dos países envolvidos. Esse aspecto geopolítico é particularmente relevante no contexto dessas transformações atuais da economia mundial. Nos últimos anos, o sistema internacional tem sido marcado por disputas comerciais entre Estados Unidos e China, pelo crescimento do protecionismo em algumas economias e pela fragmentação das cadeias globais de produção. Nesse ambiente mais competitivo e dinâmico, acordos comerciais regionais passaram a ser vistos como ferramentas fundamentais para garantir acesso a mercados e segurança econômica. Para a União Europeia, aproximar-se do Mercosul também significa diversificar suas fontes de alimentos e matérias-primas, reduzindo dependências excessivas de outras regiões. Já para os países sul-americanos, o acordo oferece a possibilidade de ampliar investimentos estrangeiros e estimular setores industriais que precisam de maior inserção internacional. Ao mesmo tempo, o Mercosul enfrenta desafios internos que também influenciam sua posição no cenário global. Um desses desafios é a diferença de tamanho e de peso econômico entre seus membros. O Brasil responde por grande parte do produto interno bruto do bloco, o que naturalmente lhe confere maior influência nas decisões estratégicas. A Argentina, assolada por anos de crise econômica e política, vê o seu peso geopolítico até dentro do bloco diminuir. Países menores como Uruguai e Paraguai, por vezes, defendem maior flexibilidade nas regras da organização para negociar acordos comerciais de forma independente com outras economias. E a Bolívia, o último país a negociar e entrar no grupo, adere às regras do bloco, mas sempre com algum receio e cautela com relação ao Brasil. Essas tensões internas refletem um debate corrente sobre o futuro do Mercosul. Alguns analistas defendem que o bloco precisa modernizar suas estruturas institucionais para se adaptar à realidade econômica atual, enquanto outros argumentam que a integração regional continua sendo essencial para fortalecer a posição da América do Sul no sistema internacional. Além da negociação com a União Europeia, o Mercosul também busca expandir sua agenda externa por meio de acordos com outros parceiros estratégicos. Entre os potenciais interlocutores estão países da Ásia, do Oriente Médio e da América do Norte. Essas negociações fazem parte de uma estratégia mais ampla para ampliar o alcance comercial do bloco e reduzir barreiras que ainda limitam o crescimento das exportações sul-americanas. Outro fator que influencia a conjuntura atual do Mercosul é a crescente preocupação internacional com a sustentabilidade e mudanças climáticas. Regulamentos ambientais mais rigorosos, especialmente na Europa, podem impactar diretamente setores exportadores da América do Sul. Um exemplo disso é a legislação europeia voltada para produtos associados ao desmatamento, que exige maior rastreabilidade nas cadeias de produção agrícola. Essas medidas representam novos desafios para os países do Mercosul, que precisam equilibrar crescimento econômico, preservação ambiental e competitividade internacional. Mesmo diante dessas dificuldades, muitos especialistas consideram que o Mercosul continua sendo uma plataforma importante para a cooperação regional. Ao longo de sua história, o bloco ajudou a reduzir tensões políticas entre países vizinhos, especialmente entre Brasil e Argentina, e criou mecanismos de diálogo que contribuíram para a estabilidade regional. Além disso, a integração econômica facilitou o crescimento do comércio intra-regional e estimulou a formação de cadeias produtivas compartilhadas. No cenário atual, portanto, o Mercosul se encontra em um momento decisivo. De um lado, enfrenta pressões internas e externas para se adaptar ao mundo cada vez mais competitivo e interconectado. De outro, possui oportunidades significativas para ampliar sua relevância internacional por meio de novos acordos comerciais e parcerias estratégicas. Se o acordo com a União Europeia for plenamente implementado e se o bloco conseguir avançar em sua agenda de modernização, o Mercosul poderá consolidar sua posição como um dos principais polos econômicos do Hemisfério Sul. Ao mesmo tempo, o sucesso dessa estratégia dependerá da capacidade de seus membros de equilibrar interesses nacionais, responder às demandas ambientais globais e fortalecer a cooperação regional. Em resumo, a conjuntura atual do Mercosul reflete os desafios e as oportunidades de um sistema internacional em transformação. O bloco precisa lidar simultaneamente com disputas comerciais globais, pressões ambientais, negociações diplomáticas complexas e debates internos sobre a cultura da integração regional. A forma como esses fatores serão administrados nos próximos anos determinará o papel que o Mercosul desempenhará no cenário econômico geopolítico do século XXI.